Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de um cara que foi um verdadeiro revolucionário da psicologia, Milton Erickson. Ele é considerado o pai da hipnose moderna e não é para menos. Ele mudou completamente o jeito que a gente entende a mente, o transe e principalmente o nosso inconsciente. E para começar, vamos quebrar um mito. Quando alguém fala em hipnose, o que vem na cabeça? Geralmente é aquela imagem de cinema, né? Relógio de bolso, perda de controle. Pois é, Erickson chegou e virou essa mesa. Para ele, não tem nada a ver com controle, e sim com diálogo. Não é um estado artificial, é algo natural. E o mais importante, não é sobre perder a vontade, mas sim sobre colaborar com uma sabedoria que já existe dentro de nós. Então, o nosso papo de hoje vai seguir essa trilha. A gente vai começar com um novo olhar sobre a hipnose, depois entender o inconsciente como um parceiro, conhecer os princípios básicos de Erickson, explorar a ferramenta mais poderosa dele, a metáfora, ver um caso prático que é inacreditável e, no fim, entender o tamanho do legado que ele deixou. E a nossa jornada começa aqui. A primeira grande ideia que a gente precisa entender é a natureza do tal do transe hipnótico. E olha, não é nada do que a maioria das pessoas imagina. Para o Erickson, o transe não era nada forçado ou esquisito. Sabe aquele momento em que a gente está ouvindo uma música e o mundo some? Ou lendo um livro e parece que a gente entrou na história? Ou até mesmo quando a gente está dirigindo e de repente percebe que já chegou, meio no automático? Pois é, isso é transe. É um estado supernatural. É só nossa atenção que sai um pouquinho do mundo lá fora e mergulha aqui dentro. A gente entra em transe várias vezes por dia e nem se dá conta. E se o transe é algo natural, isso nos leva para a segunda grande revolução do Erickson, a visão dele sobre o inconsciente. Pode esquecer aquela ideia de um porão escuro cheio de monstros que a gente precisa controlar. E olha, a metáfora que ele usava para isso é simplesmente genial. Ele viu o inconsciente como um jardim, um terreno super fértil, que já tem ali todas as sementes de cura, de crescimento, as soluções para os nossos problemas. O trabalho do terapeuta, então, não era o de plantar algo novo, mas só de regar, criar as condições ideais para o que já está ali dentro poder finalmente florescer. Então, a sacada aqui é a seguinte: a postura é de total respeito. O terapeuta é só o jardineiro, ele cuida do jardim, mas ele não é o dono do jardim. A sabedoria, o poder de mudar, tudo isso já pertence à própria pessoa. Mas, na prática, como é que esse jardineiro trabalha? Bom, o Erickson estruturou a abordagem dele em 4 princípios fundamentais, que são o guia de toda a terapia. Vamos passar por eles rapidinho. Primeiro, utilização. Para Erickson, nada era lixo. Tudo que a pessoa trazia para a terapia era útil. Até a resistência, a teimosia, ele via como uma energia que podia ser usada a favor do processo. Segundo, comunicação indireta. Ao invés de dar ordens, tipo, faça isso, ele contava histórias, usava metáforas, era um jeito de conversar direto com o inconsciente. Terceiro, respeito à singularidade. Não tem receita de bolo. Cada pessoa é um universo, então cada terapia tem que ser única. E por último, confiança no inconsciente. Ele acreditava de verdade que a nossa mente profunda tem uma capacidade natural de se curar. E isso leva a gente direto para a ferramenta mais elegante e talvez a mais poderosa de todas. Erickson sabia que a nossa mente consciente adora argumentar, adora um debate. Mas o inconsciente o inconsciente entende a língua das histórias. A diferença de abordagem é brutal. Se alguém te fala, não pense num elefante rosa, o que acontece? A primeira coisa que você faz é pensar num elefante rosa. Erickson sabia disso. Por isso, a abordagem dele era muito mais sutil. Ele ficava quieto, observando os pequenos sinais do corpo, sabe? O movimento rápido dos olhos debaixo das pálpebras. E ele entendia que a pessoa já estava conectada. Não precisava forçar, não precisava empurrar nada. Ok, tudo isso, na teoria, é muito bonito. Mas e na prática? Como funciona? Vamos ver um caso real, um dos mais famosos dele, sobre fobia de avião. É de cair o queixo. A grande pergunta aqui é essa, né? Como é que um medo paralisante desses surge, muitas vezes sem ter uma causa óbvia na vida da pessoa? A resposta quase sempre está guardada no inconsciente. A história era a seguinte: uma mulher tinha um pânico terrível de voar. E o mais curioso era o gatilho, o que disparava a crise nela. Era uma cena super comum. Ver uma mãe segurando a mão de uma criança no corredor do avião. Só isso. Aparentemente não tinha sentido nenhum, mas só aparentemente. E aí, durante a sessão, essa memória veio à tona. Quando ela tinha só 4 aninhos, o pai dela faleceu. A mãe a pegou pela mão para levá-la até o quarto para dar o último adeus. Aquele gesto
Mãe pegando a mão da filha. Ficou para sempre associado a um momento de trauma, de uma dor gigantesca. E aí o quebra-cabeça se monta. O avião é um lugar fechado, de onde não dá para sair. Isso recriava a mesma sensação que ela teve naquele quarto quando era criança, a sensação de estar presa. Então o gatilho no avião ativava toda a carga emocional daquele trauma do passado. E o resultado? É aqui que a coisa fica impressionante. Depois de uma única sessão, no dia seguinte, a mulher fez um voo de 5 horas, totalmente calma. Uma sessão foi o suficiente para ressignificar uma vida inteira de pânico. É realmente incrível. E o trabalho do Erickson foi tão impactante que não ficou só no consultório dele. As ideias dele foram tão revolucionárias que acabaram virando a base para um monte de outras terapias que existem hoje. A influência dele se espalhou por muitos campos. Técnicas como a apometria, as constelações familiares e a talvez mais famosa de todas, a programação neurolinguística, a PNL. Todas elas, de um jeito ou de outro, têm um DNA ericksoniano. Beberam direto dessa fonte. No fim das contas, eu acho que tudo se resume a esse princípio central, nas palavras do próprio Erickson. Não existe fórmula mágica, não existe protocolo rígido. O que existe é um respeito profundo pela jornada de cada um. A solução está sempre dentro da história da própria pessoa. E, para a gente terminar, fica essa reflexão que volta lá para a metáfora do jardim. Se o nosso inconsciente é esse terreno fértil, que recursos, que soluções, que sementes de crescimento será que já estão plantadas no nosso jardim interior, só esperando um pouquinho de atenção para poderem finalmente brotar?